Paz e graça, meus amados e queridos irmãos. O texto aqui para a nossa meditação, que está situado em Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante, diz assim: parábola do rico insensato. Alguém que estava na multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz, o árbitro entre vós? Então lhe respondeu: Cuidado e guardai-vos de todo tipo de ganância ou avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E lhes contou ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar as minhas colheitas? E disse: farei isto: destruirei meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí guardarei toda a minha produção e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-se. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua vida. E para quem será o que tens preparado? Assim acontece com o que ajunta riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. A nossa palavra nesta noite será sobre a mentalidade humana e a troca de valores. O Senhor Jesus estava ensinando a multidão sobre os valores espirituais. Ele estava falando aqui que nós devíamos temer, falando sobre quando fôssemos diante das autoridades, os governadores, não tínhamos que temer, porque na mesma hora o Espírito Santo ele colocaria na boca aquilo que devemos falar, falando da vida espiritual, da forma como. E a palavra de Deus fala que um homem, ele grita do meio da multidão, pedindo Jesus para fazer a divisão, seu irmão dividir os bens com ele. Veja, na mente deste homem, era a oportunidade para resolver uma questão material e familiar. Ele tinha uma herança, ou havia recebido uma herança, e o irmão dele não queria dividir com ele. Numa reunião falando de Deus, de vida eterna, muitas pessoas, às vezes estão ligadas apenas aos interesses materiais, a tipo desse homem. Está lá na reunião, falando de Deus, de vida, de mensagens, da proposta de Deus para o homem, e a pessoa está ligada na oportunidade de ganhar ou de resolver, porque eu sabia que Jesus resolvia os problemas, as curas, as libertações. Então há uma oportunidade boa para me pedir a ele para resolver esse problema que eu estou enfrentando, que é a disputa de herança com o meu irmão. E isto é muito comum acontecer hoje na sociedade com que vivemos, interesses materiais. Eles estão na igreja, mas o pensamento deles é apenas no material, bens, terrenos. E Jesus então dá uma resposta, o Senhor Jesus deu uma resposta seguinte: quem me constituiu, ou quem me colocou como repartidor de propriedade? Quem é que me deu isto? A palavra de Deus fala em Isaías 49:6 que Deus constituiu, eu te constituí como luz das nações, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. A função do Senhor Jesus é trazer salvação.
Por isso, o interesse material afasta o ser humano da presença de Deus. Então, ele quer trazer salvação, trazer luz, trazer entendimento dos céus para o homem, a forma que o homem chega a Deus. Mas a mente humana, hoje, especialmente o Evangelho moderno, é uma mente material, onde Jesus vem para distribuir riqueza, distribuir bens, para o bel prazer do ser humano. E esse interesse afasta o ser humano de Deus, distancia o ser humano do propósito de Deus. No versículo 15, Jesus falou assim: atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza. Então, versículo 15, ele recomendou, Jesus disse atenção, ele recomendou cuidado com todo tipo de avareza, guardai-vos de todo tipo de ganância, de avareza, porque a vida de cada um não consiste nos bens que ele possui. Então, veja bem, a avareza é apego excessivo ao dinheiro, a bens, Então, há pessoas que têm esse apego. Era o apego do moço lá, não estava preocupado com a mensagem, mas sim com um bem que ele tinha para receber. E as pessoas hoje têm muito apego a isso, a bens materiais, a bens terrenos, apego ao dinheiro. Ao contrário da avareza é a generosidade, O homem, o ser humano, precisa ter generosidade. E é interessante que a palavra de Deus, Jesus falou aqui que porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Em Filipenses 1:21, a palavra de Deus fala: para mim viver é Cristo. Isso aqui é vida, viver é Cristo. Paulo diz que morrer é lucro, eu vou para estar com Deus. João 1 João 5,12 diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Entendeu? Então, vida não depende de coisas que as pessoas têm, mesmo que sejam muitas. Não é? O Senhor Jesus fala aqui, não possui, viver, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, mesmo que elas sejam muitas. E o Senhor Jesus, então, ele vai contar uma parábola. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Então, Jesus vai transmitir uma parábola. A sociedade nesta época era agropastoril. Então, eles mexiam com agricultura e gado. Era a sociedade. Então, Jesus vai contar uma parábola dentro do aspecto de agropastoril. A parábola tinha que ser nesse sentido. Hoje seria diferente, Hoje a nossa sociedade é industrial, então geralmente a pessoa diria hoje seria: fechei um contrato muito grande, estou feito, fechei um contrato de milhões, eu vou receber de entrada milhões, então já estou feito. E é interessante que o Senhor Jesus fala aqui que o homem já era muito rico, o homem já era rico. Um campo de um homem rico. Então, ele já tinha, porque para espalhar, para produzir, para plantar, para ter muitos retornos, tinha que ter recursos, ninguém nada cai dos céus. Então, ele já era muito rico. E agora, ele acertou na mosca, uma grande colheita, É sempre o desejo das pessoas se acertar na mosca, Todos ficam com esse pensamento, com esse desejo de alcançar grandes valores. E interessante que agora o seu pensamento, ele é ocupado com como aplicar os valores.
a mente dele, como é que eu vou fazer? Ele arrazoava, ele preocupava, como é que eu vou aplicar esses valores? E é interessante porque a pessoa, quando ele tem grandes valores, aquilo ocupa tanto a sua mente, o seu coração, a sua preocupação, que ele não vai ter tempo nem para as coisas espirituais. Não tem tempo para coisas espirituais, para meditar, ler na palavra do Senhor, ler a palavra de Deus, não tem tempo, né? E ele agora, a preocupação era aplicar o que ele tem. Então ele diz, vou aplicar tudo o que eu tenho e direi a mim mesmo, você tem tudo de bom que precisa por muitos anos. Come, bebe, alegre-se. Né? Então eu vou aplicar esses valores que eu recebi, isso era a palavra de Jesus, e vou dizer para mim mesmo, né? Vou dizer para mim mesmo, você tem tudo de bom que precisa por muitos anos, come e bebe. É interessante porque esta aplicação aqui parece que é a mesma coisa que Jesus falou, né? Jesus falou o seguinte, comiam, na época do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, faziam festa, né? Até que veio o dilúvio. Essa é a preocupação do homem, né? Comer, beber, fazer festa, casar-se. Então, essa aqui era a preocupação, já é a palavra de Jesus, né? Come, bebe, você tem tudo de bom que precisa por muitos anos, come, bebe e alegre-se. Então, Deus disse, a vida não te pertence. Veio uma voz, a vida não te pertence. Há um dono da vida, seu tolo, né? Veja a expressão da palavra do Senhor, mas Deus lhes disse, insensato, seu tolo, essa noite pedirá a tua vida, e a vida não te pertence. Você não é dono de nada, né? Eu sempre costumo dizer que nós somos apenas inquilinos. Deus nos deu um período para nós ficarmos morando aqui. O verdadeiro dono vai chegar e vai dizer assim, terminou o seu tempo. Mas eu tenho tanto, né? Eu tenho tanta riqueza, eu tenho tantos bens, eu tenho tanto para ainda gastar. Terminou, né? Você está sendo despejado desta vida, seu tolo, né? Esta noite você vai morrer. E quem vai ficar com tudo que você ajuntou, né? Mateus 6,20 diz assim, ajuntem riquezas nos céus, pois onde estiver a sua riqueza, aí estará o seu coração. Se a sua riqueza é prata, ouro, casa, carro, fazenda, dinheiro, com o tempo, ou a riqueza acaba, ou você acaba. Isso é muito claro. Só um tolo para não ver isto, não é? Só um insensato, como diz a palavra do Senhor, para não ver isto. Quando não acaba a riqueza, acaba você, né? No céu é vida eterna. Coloque o seu coração nas riquezas eternas. E só o Senhor Jesus é a vida eterna. Seja Ele a sua grande riqueza. Porque senão, vamos viver uma vida como tolo, tendo muita coisa e não possuindo nada. Porque nós não vamos levar nada. Céus não tem banco, não precisa de coisas materiais, e caixão não precisa de ter, né, um caminhão de mudança. Então vamos nos preparar para o nosso encontro com Deus, né? Que
quando nós somos apropriados daquilo que achamos que é nosso, que não temos nada, somos apenas inquilinos, o dono é Deus. Mas na vida eterna você pode ter direito a ela, você pode participar com o Senhor. Prepare-se para isto e você será muito feliz. Deus nos abençoe.